A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 1. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens quanto de animais, é meu. O primeiro lugar é de Deus. A primazia, a prioridade, as primícias devem ser para Deus. Aqui está sendo bem específico em relação ao primeiro filho de uma família, que é o primogênito, e dos animais, do rebanho. Mas nós podemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas todos os dias, em vários aspectos. As decisões que nós tomamos podem ser baseadas na prioridade de fazer a vontade de Deus ou de fazer a nossa própria vontade. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então esse versículo nos mostra que sim, o primeiro lugar é de Deus. A prioridade nas nossas vidas deve ser Deus e a sua vontade. Se nós não colocarmos Deus no primeiro lugar, o segundo, terceiro, quarto, qualquer outra posição, não importa. Ou Deus está no primeiro lugar, ou Deus não está. Porque ele disse claramente que nós deveríamos amá-lo acima de todas as coisas. Número 3. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Eu quero chamar a atenção este verbo, lembre-se. O Espírito Santo nos fará lembrar. Nós devemos lembrar do que nos dá esperança. Nós devemos esquecer do que fica para trás, daquilo que nós éramos e fazíamos antes de Cristo. Então, existem coisas que nós devemos lembrar e coisas que nós devemos esquecer. Aqui está deixando bem claro, quando Deus nos liberta da escravidão, nos liberta da servidão, nos liberta das correntes, das algemas, das amarras, isso nós devemos nos lembrar. A cada dia nós devemos lembrar das bênçãos, lembrar dos livramentos, lembrar de que foi ensinado para nós desde criança, dos princípios que nós aprendemos dentro da nossa casa, da nossa família. Pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Gravem essa expressão, mão forte de Deus. A mão de Deus, ela é forte e ela é poderosa e ela livra, liberta os seus filhos. Vou pular para o 8. Naquele mesmo dia, vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. Nós precisamos de memoriais, nós precisamos de sinais, nós precisamos de marcas, de marcos. Precisamos nos lembrar daquilo que é bom, daquilo que é forte, daquilo que é importante, daquilo que é edificante, daquilo que é construtivo nas nossas vidas. Precisamos lembrar do que Deus fez por nós. Muitas vezes nós nos sentimos abatidos, fragilizados e enfraquecidos porque nós esquecemos que Deus com mão forte nos libertou, nos protegeu, nos guardou. Então sim, devemos trazer à memória o que pode nos dar esperança, força, coragem para seguir em frente. 9.
e será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Segunda vez, a expressão mão forte. Será sinal, será memorial, algo que nos fará lembrar. E toda vez que a gente volta os nossos olhos com gratidão, nós nos fortalecemos. E quando os nossos filhos, sobrinhos, primos, parentes, cônjuges, pais, amigos, as pessoas que estão à nossa volta nos perguntam a razão da nossa fé, nós devemos estar prontos, preparados para dar a resposta. Devemos ter a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Saber falar a verdade, ter uma palavra temperada com sal, uma palavra edificante, uma boa palavra, uma palavra abençoada, seja para quem for. Mão forte, não esqueçam, o nosso Deus é todo-poderoso. 10. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Nós percebemos que Deus instituiu várias festas, cerimônias e ordenanças para que o povo lembrasse da libertação, da atuação de Deus, especificamente nessa, vamos dizer assim, passagem, essa saída do Egito. Isso era para ser contado de geração em geração. Os pais deviam contar para os filhos, e os filhos para os seus filhos. Então, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. As gerações deveriam saber que Deus libertou Israel do cativeiro, da escravidão. Assim como nós devemos olhar para a nossa vida e lembrar da onde Deus nos tirou, do pecado que Deus nos libertou, a graça que nos alcançou, o perdão de Deus, o sangue de Jesus que nos curou, que nos salvou, que nos perdoou, que nos deu uma nova vida. Lembrar disso. E aqui ele fala no tempo determinado. Nós estudamos em Eclesiastes, o homem sábio, a pessoa sábia, ela discerne o tempo e o modo. Então há tempo determinado para ações de graças, para lembrarmos, para exaltarmos, para glorificarmos, louvarmos a Deus pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E aqui ele fala de ano em ano. Sim, devemos renovar a nossa aliança com Deus, renovar os nossos votos, renovar a nossa fé, renovar a nossa vida diante do altar. Vou pular. 14. Se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então, nós vimos 3 vezes a menção desta expressão, mão forte de Deus. Deus com mão forte. O nosso Deus não é fraco, o nosso Deus é forte, é todo-poderoso, é onipotente. Ele é um Deus que trabalha, que luta, que zela, que cuida do seu povo. 15. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho. Mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. Então, aqui mostra um exemplo de que colocar Deus em primeiro lugar é algo radical, é algo que exige uma metanoia, uma mudança de mente, uma consagração,
um sacrifício, um voto. E é isso que o povo de Israel aprendeu: honrar a Deus com as primícias, com tudo que tinha. 16. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Novamente a expressão mão forte. Deus está ao nosso lado como um poderoso guerreiro. 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Esse texto nos mostra que Deus nos protege de nós mesmos. Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos limitados, que nós somos tentados, que muitas vezes nós desfalecemos e nos desviamos. Então, o que ele fez? Ele recalculou a rota para nos proteger, para nos livrar daquilo que era mais forte que nós, porque junto com a tentação vem o escape. 19. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Olha a fé que José tinha. Então, os ossos de José, sim, retornaram para a terra prometida. E Moisés cumpriu o juramento. Então, às vezes, a tua fé vai se materializar, vai se concretizar nos teus filhos. Tu pode até morrer sem ver, mas aquilo vai acontecer. Porque a gente viu em Hebreus, no capítulo 11, os heróis da fé. Muitos morreram crendo na promessa, esperando pela promessa. E outros viveram a concretização da promessa. Então, aqui é claro que José teve fé e Moisés cumpriu o juramento. 21. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã. Eu falei 21 e tô lendo 20. A entrada do deserto. 21, agora sim. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna, 22, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Então, a coluna de nuvem guiava o caminho e a coluna de fogo iluminava. Isso é um exemplo da presença de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus que habita no nosso coração, a palavra de Deus que nos guia, que ilumina os nossos olhos, que ilumina a nossa mente, o nosso coração, o nosso caminho. O desejo do meu coração é que nesse ano de 2024, a presença de Deus seja real na tua vida, de dia e de noite.